Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a este grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis, O Tempo de Despertar o Ser, que atualmente estuda a obra de Sebastião Camargo, que está aqui conosco, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, e nós estamos no capítulo 10 desta obra, estudando a manutenção da saúde por meio da alimentação. Quem tiver a obra aí, pode abrir na página 356. Nós estaremos daqui a pouco fazendo todas as leituras e os comentários pertinentes. Anotem as suas perguntas que faremos aqui, né, Sebastião? Bom dia, Sebastião. Excelente dia, Adriana, Dona Miriam, internautas. Abraços de luz e paz. Bom dia, Dona Miriam. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Adriana. Tudo bem? Sebastião, nós paramos na página 356, né, logo depois de comentarmos, né, que somos arquitetos da autoconsciência e construtores da nossa realidade. Eu lembro muito bem que isso é uma marca, né, que deixou o nosso grande mestre Allan Kardec, mostrando para nós. Esse comentário sai dessa citação de Kardec, né? Que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. E eu lembro que nós comentamos até assim, muita gente não gosta, porque se olha no espelho e fala, não, mas eu não posso ter modelado isso, né? Uma brincadeira à parte, né? Sem entender o contexto, né, e da serventia que é aquela encarnação, a oportunidade que tem de ser feliz com esse corpo físico que nós temos nesse momento. E que essa arquitetura, essa modelagem, né, eu não sei se eu comento certo, aí o Sebastião pode me corrigir, Dona Miriam também pode colocar suas questões, ela vem de acordo com as nossas necessidades de evolução. Então, eu acho que a máxima, né, Sebastião, da obra toda que Kardec trabalhou, era mostrar para nós, espíritos, que estamos sempre no processo evolutivo, né, que todos nós viemos para este planeta com um único objetivo, evolução. Então, tudo que vai ser atraído no meu contexto, na minha vivência, é para o progresso. Inclusive, a saúde que eu tenho hoje, né, ou a insalubridade que eu tenho hoje, o meio que eu encarno hoje, né, as pessoas com quem eu convivo, as oportunidades que eu tenho de fazer leituras ou de não fazê-las, tudo que cai na minha mão, que eu assisto, tudo que vai me alimentando enquanto espírito, né, quando a gente fala do alimento para a gente poder progredir, nós estamos falando aqui de um alimento geral, né, desde o ar que você respira, né, é um alimento. Então, se esse ar é puro ou é impuro, né, então é de acordo com a sua necessidade evolucional. E assim, como a gente já comentou, né, o alimento principal é o nosso, que ele acaba sendo uma força geradora de tudo, né, que vai dar o contexto geral, que é o pensamento, né? Então, como você pensa, como você alimenta esse pensamento, quais são as suas procuras, as suas buscas, isso aí faz todo um processo, né, de despertar em você, né, essa autoconsciência para se construir melhor, busca de um futuro melhor, né? Então, se nós dermos conta desse futuro que é a espaçonave corpo, né, já estamos começando um processo de ficar pronto para dar conta do futuro de algo mais, né? Até então, nós não aprendemos nem lidar, né, com os alimentos, nós não aprendemos a lidar com o pensamento, então ainda nós estamos nos descobrindo, e isso é o processo evolutivo da humanidade, né? Então ficava muito externo e não observava-se interiormente, internamente, para poder compreender-se. Pelo menos é o que a gente observa no nosso Ocidente. Talvez o Oriente um pouquinho diferente, onde o povo já medita mais, né? Então,
não passa os estresses, não sei se são estressados ou não, que eu não conheço. Mas, assim, nós somos muito estressados, né? Então, a gente tem um estresse, uma autocobrança muito grande, e isso tudo leva-nos a doenças diversas. Então, eu vou passar para o Sebastião Camargo, né? E daí a gente já pode começar aqui, né, Sebastião? Você nos conduz, por gentileza. Com certeza. E vale lembrar, Adriana, tudo que a gente pensa, sente, fala ou faz, os beneficiados ou prejudicados somos nós. Porque às vezes a gente usa da mentira, da maldade, da maledicência, achando que está colocando em evidência o ser que estamos julgando, criticando, comentando. Mas, na realidade, estamos dilacerando a própria alma. E mais cedo ou mais tarde, a onda retorna de volta ao Criador, trazendo os benefícios ou os malefícios e ainda somada com outras ondas semelhantes, tanto na frequência do pensar, do sentir, que é mais potente, do falar, que é mais potente ainda, para que torne as minhas ações. Porque a dor vai ser dilacerante, ou eu vou trazer serenidade, paz, equilíbrio, de acordo com o que usei o pensar, o sentir, falar e agir. É uma oportunidade, assim, da gente sempre ser coerente, né? Eu acho que isso da obra traz muito para nós. O despertar da consciência deixa muito claro essa coerência, né? E muitas das vezes a minha expressão não tem a ver com o meu pensamento, a minha fala não tem a ver com a minha forma de pensar. Então, quando Jesus falava da hipocrisia, a gente pensava nos hipócritas, sei lá, externos, né? E a gente não analisa nesse aspecto, porque nesse aspecto todos, né? Não estou generalizando, mas é pelo processo evolutivo, às vezes nem todos, mas muitos de nós têm a hipocrisia em si, né? Então, porque quantas vezes, né? Eu atuei, a atuação é ótima, né? Eu falei ou eu me estressei e nem sempre era o que estava no meu íntimo, ou vice-versa, né? Então, a gente não é congruente, né? Então, às vezes, como o Emmanuel também coloca, não, é Paulo de Tarso, que o mal que eu não quero ainda faço, né? E todo o bem que eu quero, eu não consigo fazê-lo, né? Então, às vezes lá dentro de você já tem esse entendimento, mas você ainda pratica, né? Não com o ato como gostaria que fosse, né? Então, às vezes o conhecimento que nós temos já ainda não foi posto em prática. E eu acho que é aí que está o grande exercício, mudança de hábito, né? Então, a gente se transformar, a gente agir de acordo com esse evangelho que recebemos, né? Que foi plantado em nossos corações há mais de 2000 anos e que ainda nós não sabemos amar, né? Então, amar o próximo como a nós mesmos, amar a nós mesmos. Então, a grande chave da virada evolutiva para o planeta de regeneração está aí. Só que ainda, né, nós não lidamos muito bem ainda com isso, né, Sebastião? A gente vai progredir para isso, com certeza. É de acordo com o que vai retornando esses processos, que a gente chama de causas e consequências, é que nós vamos nos posicionando. Porque hoje o caluniado foi o caluniador de ontem. Eu só estou agora na outra ponta. Se eu aproveitar a lição e orar pelo caluniador, eu avanço um tanto mais e saio daquela frequência. Então, assim que eu começo a compadecer, a agir com compaixão, a usar o perdão, a misericórdia para com o outro, conforme eu gostaria que fosse usado para comigo. Porque se eu usar o mesmo peso, a mesma medida, ainda é olho por olho, dente por dente, e eu estou candidatando-me a passar por tudo aquilo que agora estou criticando, condenando, julgando, etc. Por isso é ofertar a outra face, como nos ensinou Jesus. E qual a outra face? A face do entendimento, se eu estiver diante do intolerante ou da intolerância. A face da concórdia, da união, se eu estiver diante da discórdia. E eu que vou escolhendo o que eu quero para mim. Então, se eu não quero que torne realidade, porque eu não sei se coloquei no primeiro livro,
mas de alguma forma repetimos no segundo, né? O sonho é o pensamento que não nasceu. Aqui o pensamento é o sonho que tornou realidade. Que lindo. Então, basta olhar para fora, você está olhando no espelho. Então, quando Miramês nos mostrou isso pela primeira vez, eu fiquei em êxtase, porque eu ficava lamentando de tudo, ele falou, olha, faz um giro de 360 graus, olhe com atenção tudo que está à sua volta. E eu olhei para poder depois ter detalhes para continuar criticando, ele falou, tudo isso é você mesmo, nos seus vários estágios. Então, você não está olhando para outra coisa, está olhando sempre, tudo que você vê, você está vendo a si próprio. E falar nisso, essa noite acordamos agora há pouco, vamos falar assim, porque na linha do tempo é agora há pouco mesmo, porque está vivo em mim. E íamos fazer uma palestra a falar de Jesus, falar do Cristo, mas a maioria dos livros estavam adulterados. E eu sabia qual a informação que era verdadeira, e nós tivemos acesso, mais uma vez, no livro original. Uhum. E, como eu digo sempre, ele é vivo. Uhum. E falando de quê? Que nós, o tempo todo, nos alimentamos de Deus. Nos alimentamos do Cristo. Só que, ao mesmo tempo, somos alimentos. E quando eu assustei alguns internautas, alguns amigos que falaram que eu estou preparando-me para ser sugado por um buraco negro, eu estou falando em se preparar para ser alimento para alguém. Só que quando alguém ou algo nos serve de alimento, ele vem para o meu cenário aprender comigo. E como eu estou me preparando para servir de alimento para uma dimensão, né, além de onde eu estou, com mais informações, com mais valores, etc., eu estou me preparando para aprender alguma coisa, para buscar o conhecimento, e essa palestra, inclusive, marcou, foi a pedra fundamental para a construção do novo livro. E como falamos há pouco tempo, o livro inteiro vai ser sobre alimentação. Porque o estágio anterior, você se prepara para servir o posterior. E quando você serve alguém, você está servindo de alimento para alguém. Então, você se colocou à disposição. Por isso, Paulo de Tarso, o que queres que eu te faça? Começou a partir dali a se capacitar para ser alimento do Cristo. E quando tornou-se o alimento em si, já não sou mais eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. Então, se olharmos por esta angulação, não tem nada de torturante, de sufocante nas dores, nas provações que passamos. Porque o que estamos passando agora só pode ser duas coisas. Ou são provas para essa capacitação, ou consequências de uma outra atitude. Exato. Normalmente, se é consequência, eu me rebelo. Porque eu não quero enxergar que fiz essa coisa e agora bateu na minha porta. E quando é prova, a gente perde capacitação e exercita a resignação, a fé e todas as virtudes correlacionadas. Por isso, somos, de fato, os autores do nosso destino. Somos os responsáveis. Hoje, de acordo com a nossa postura, nós estamos reconfigurando o nosso passado e, ao mesmo tempo, construindo as porvindouras realidades. Exato. Maravilha. Eu vou fazer a leitura, né, desse início aqui dessa página 356, quem chegou agora, né, nós estamos na página 356 do capítulo 10 do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. No segundo parágrafo diz assim: semelhantes aos soldados que enfrentam árduas batalhas, confiantes em seu general,
sigamos na condição de co-criadores e servidores do governador planetário. Quanto mais a inteligência perscruta a extraordinária obra de Deus, mais se entusiasma com a lei moral, que nela vige em perfeita sintonia com as suas múltiplas modulações. A natureza, em si mesma, renovando-se sem cessar e repetindo-se eloquente, é uma canção vibrante de serviço ininterrupto. No reino humano, assim como nos demais, todas as criaturas são interdependentes. Reflexionam em torno da cadeia alimentar, em a natureza até o estágio de humanidade, e ficarás fascinado com a sabedoria que a rege, às vezes em aspectos chocantes, mas obedecendo a uma programação sublime, ininterrupta. Sábia diretriz, produz em abundância, a fim de proporcionar o equilíbrio tanto ecológico quanto cósmico. Não interrompas esta sucessão de acontecimentos quando convidado ao serviço, agarrando-te a falsos conceitos que decorrem da ociosidade dourada e do pessimismo perturbador. Renasceste no mundo para amar e servir, nunca te constituindo um peso morto na economia moral e social da sociedade. Está no livro Libertação do Sofrimento, a Nobre Sinfonia do Serviço, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. Observamos comportamentos equivocados em relação à opção alimentar. Dentre eles, a ideia simplista de que, deixando de ingerir seres do reino animal, não sacrificaríamos irmãos menores, seres vivos. Justificativa ingênua, uma vez que, assim agindo, abstemo-nos de conduzi-los e de auxiliá-los em seu processo de evolução, e se interrompe a cadeia alimentar natural. A energia animal penetra em nosso universo por múltiplos caminhos, pelos sentidos psicofísicos e espirituais, pelos relacionamentos, pelo ar que carrega as substâncias vibracionais da matéria, em decomposição pela água que sorvemos, imantada de restos mortais, pelo monóxido de carbono advindo do petróleo e seus derivados, frutos de restos fósseis, pelos vegetais que trazem em sua estrutura os elementos que foram assimilados. O animal que não teve a chance de se incorporar à nossa roupagem física, transformada em caminho de ascensão, só chegará até nós por meio dos vegetais, minerais, etc., percorrendo extensos caminhos devido à nossa imaturidade consciencial ou ao nosso desconhecimento do processo evolucional. A ciência reconhece que uma galáxia jovem incorpora outra menor em seu processo de expansão, a alimentação. Da mesma forma, os buracos negros, centros de forças, transformam galáxias, constelações e sistemas solares em essências que se projetam em outras dimensões. Processo semelhante ocorre em nosso organismo físico, onde transmutamos energias de variada ordem em valores transcendentes para o mundo perispiritual e mental, até serem incorporados ao ser espiritual. Pietro Baldi, em A Grande Síntese, afirma que cada organismo é composto de organismos menores. Paro aí, né, Sebastião? Vamos que eu leia parar mais por aí. um?
É muito, muito amplo, né? E assim, Joana, ela coloca algo muito forte também aqui, né? Você não veio ao mundo, né? No mundo para se constituir um peso morto na economia moral, né? E social da sociedade. Isso aqui é muito forte, né? Muito forte mesmo. É uma forma da gente compreender-se, né, e entender-se enquanto seres que podemos, né, e devemos moralmente ser ativos no processo da evolução, né? Então, ficar nessa dependência, né? Então, a gente entende, muitos seres ainda ficam na dependência do outro, na dependência do vício, né? Exatamente, acaba sendo um vício, né? Até tem processos de dores que a pessoa acaba gerando para ela chamar atenção, né? Então, e é isso a gente observa sempre, né? É uma dependência, eu falo que é uma parceria do ser com a dor para ver se todo mundo olha para ele. Olha que horror, né? É preferível não se libertar da doença para poder ter um cadinho de amor de alguém, né? É uma mendicância, é a mesma coisa que se lançar na rua e pedir ali uma moedinha, né? Então, a mendicância do próprio amor. Então, a gente nota esses processos, né? E ela vem aqui afirmando, né, essa sintonia que há no universo e aonde tudo se encadeia, tudo se processa. E Sebastião Camargo vem nessa explicação aqui, mostrando para nós, né, o alimento animal, que isso também é uma grande dúvida de muita gente. Você já comentou aqui, né, que alimentar-se da carne, por exemplo, você é muito mais o pensamento que você está promovendo. Lógico que para isso eu tenho que ter material que promova. Também é bom chamar a atenção, né? Porque senão não vai ser tão bem promovido. Apesar da carne ela ter o seu destino e ela vai sim evoluir de uma forma ou de outra, como a gente já falou, o vaso não estando limpo, né, por dentro, ele vai proporcionar pelo menos uma experiência para aquele ser que chegou ao seu mundo, seu universo. Então, aqui, dependendo do meu estado evolucional, eu aprimoro, eu evoluo a todos os seres que vêm e me alimentam. Então, isso que a gente tem que entender. E aqui a questão dos universos, que nós já comentamos aqui, né? Acho que a gente acabou falando antes de chegar aqui, das galáxias que se alimentam uma da outra, criando novos processos, né? Novas galáxias. Então, você vai observando como que tudo se encadeia para ser o alimento e o início que o Sebastião aqui comentou, né? Da gente ser o alimento do Cristo, né? Então, é um processo. Vamos lá, Sebastião. Vamos, eu estava imaginando aqui, porque o universo biológico ele vai sendo gradativamente sugado pelos microcentros de energia, que são pequenos portais, ou que nós chamamos buracos negros, em nosso próprio universo. E isso existem no nosso corpo, esses pequeninos portais, desde a estrutura infraatômica até os átomos, cada frequência tendo essas passagens. Mas o interessante é que para você, como elemento físico, atravessar pelas fronteiras desses microcentros de energias e viajar nesses buracos de minhocas, que nós chamamos de nadis, de meridianos, na direção dos chakras ou dos centros maiores, que nós chamamos de chakras, você precisa morrer. Então, a primeira vez que eu vi a própria ciência acadêmica mostrar um sistema solar sendo sugado por um buraco negro. E eu falei, todo mundo vai atravessar. Não, atravessou o que tinha qualificação para atravessar e ficou para fora, para trás, como se fosse um esqueleto de um planeta, que foi desintegrado para participar da formação de outros planetas. Então, a energia física, gradativamente, ela vai sendo
sugada e, ao mesmo tempo, passando por esses processos de dissociação, onde a parte que realmente se especializou, que tem a expertise para ficar no degrau seguinte, é que avança. As outras vão voltar e refazer o caminho. Então, do mesmo modo que vemos o planeta como um organismo vivo, ele se nutre como? Pelo processo de imigração, onde Jesus, o Cristo de Deus, está trazendo seres menores para servir de alimento para o planeta, e pelo processo de emigração, que acontece nesse processo, eu estou devolvendo a esses orbes que enviou esses seres, aqueles que não são aprovados para ficar por aqui. E, ao mesmo tempo, processo semelhante acontece quando o próprio Cristo canaliza seres divinizados de outros orbes para ajudá-lo no processo de orientação dos que aqui estão. É quando a gente faz uma oração e pede inspirações. Então, nós assimilamos virtudes de seres mais amadurecidos, com a consciência mais iluminada e expansiva, e trazemos para o nosso universo, para o nosso festim, para nos ajudar a transmutar o que está por aqui. Nesse sentido, a Pâmela até perguntou, mas transformar e transmutar não é a mesma coisa? Num dado momento, você pode colocar isso ou aquilo. Só que transformar é algo mais simples. Transmutar, literalmente, você transforma uma coisa em outra coisa. Você desmonta toda a estrutura para transmutá-la em outra realidade. E transformar, você faz apenas pequenos arranjos nesse processo de transformação. E a cada momento você fica imaginando Leon Denis mostrando que planetas são seres que se comunicam com outros seres. E nesse processo de comunicação há o mecanismo de permutas por intermédio das interações. Por isso, o tempo todo, pelo processo de emigração e imigração, o Cristo, no caso do planeta Terra, ele está abrindo espaços para que seres menores venham aprender conosco, devolvendo seres que não vestiram a roupa nupcial para servir a orbes mais atrasados no processo evolucional, e, ao mesmo tempo, libertando seres que atingiu um ápice evolutivo para essa escola planetária para servirem a outros seres como Júpiter, por exemplo, que é mais evoluído do que a própria Terra, que está a caminho para, no futuro, transformar-se no próprio Sol. Um dia, o Sol, a nossa estrela de hidrogênio, vai transformar-se numa estrela anã, e nós vamos perceber que alguém precisa assumir o comando. E Júpiter é o que está se capacitando para ser o Sol do futuro, para assumir a gerência do sistema solar. Se isso acontece em plano menor em nossos corpos, desde o corpo físico aos corpos perispirituais, isso também acontece no macro, porque a lei que rege um e outro é a mesma. Então, se ficarmos simplesmente na defesa ou esquivando-se de todos os propósitos evolucionais da vida, nós vamos esquecer que as doenças congênitas do futuro, como no nosso caso em particular, foi aquilo que eu deixei de receber no meu universo. Bom, eu não como proteína animal. Tudo bem, como que a proteína animal vai chegar até você? Só morrendo na forma física, embarcando na cenoura, no rabanete, na beterraba, e vai chegar até você, porque não tem como ela ir adiante se não passar por você. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Quer dizer, eu não vou chegar a estágios superiores a esse estágio que Jesus nos deu a conhecer, se eu não passar por todas as experiências nele, desde os estágios menores, porque não tem como você imaginar, no caso de uma leoa, se ela não se servir de um corpo para manter a sua própria vida, corpos menores.
E nesse processo, ela está contribuindo para a evolução desses, porque é uma lei, ela só vai se nutrir do que a natureza permitir, não é o que ela quer. Então, quando nós vemos um caso do urso polar, que hiberna durante 6 a 7 meses, quando ele sai, ele só tem energia para um único ataque. Ele precisa escolher a sua presa de acordo com a sua energia. O que ele tem, se ele escolher uma presa maior do que o que ele tem de energia, ele faz o ataque, não tem sucesso e já prepara para a morte, porque ele não tem energia para um segundo ataque. Isso é a expertise sendo treinada. E nós também. Do que adianta comer o melhor alimento se depois eu vou falar da vida alheia quando não falo na hora da confecção e na hora da refeição? Eu já estou expulsando todo mundo. Então morreu em vão, ou morreram em vão todos esses seres. Por isso, essa coerência, essa consciência que eu não estou matando nada, que foi o caso de Buda. A vaca não está matando o capim. O capim escolheu vivificar a vaca. E com isso transformou-se em leite e agora eu não estou roubando o leite do bezerro. A vaca produziu um pouco mais. Então, se vermos esse processo, essa coerência, nós somos, de fato, co-criadores conscientes, porque no futuro próximo, todos nós vamos ser gestores de planetas. Antes vamos ser gestores, né, como se fosse um guia espiritual de nossa própria família, e nós vamos ver seres dentro de nossa família se matando uns aos outros. Depois nós vamos ser regentes de uma rua, por exemplo, um trecho de uma rua, depois de um bairro, depois de uma cidade, depois de um município. Só que tudo que está acontecendo nesse município, nessa cidade, nesse bairro, está acontecendo dentro de mim. O processo de alimentação, o processo de agressão, tudo que está acontecendo depois de um estado, depois de um país, até chegar a um planeta. E tudo que está acontecendo dentro de um planeta está acontecendo dentro do meu corpo. Se não tivermos essa coerência, depois como que eu vou, como gestor de um planeta, proibir alguém de comer carne? Se a própria cadeia alimentar é o meu processo de promover todos os meus, ou aqueles que me constituem como ser crístico. Então, quando temos esse olhar, que a lei de destruição, na realidade, não está matando ninguém, está promovendo, porque nada morre, tudo se transforma. Então, e se tudo é movimento incessante, nesse processo de transformação e transmutação simultâneos, porque há coisas que basta uma pequena transformação, uma pequena reforma. Agora, outras você tem que demolir o prédio inteiro. Não tem como recuperar. Há momentos que você faz pequenos ajustes, você ganha uma sobrevida. Mas há momentos que não tem mais como. Você tem que interromper o processo, o seu projeto encarnacional, e desmontar a barraca e começar tudo de novo. Porque já comprometeu a estrutura psicobiofísica de tal forma que eles não aceitam mais, não acreditam mais em você. E você vai ter que refazer o caminho e reconquistá-lo, mudando seu próprio modo de ser. Então, se hoje temos, por intermédio daquilo que chamamos ignorância, então, essa certa aversão pela proteína animal e outras realidades, aí nós vamos perceber que nós vamos adoecendo. Até certo ponto você consegue, você pensa que está mantendo o equilíbrio do teu corpo, faz exames periódicos, só que pode levar uma vida para desequilibrar o corpo e várias vidas para reequilibrá-lo. Porque derrubar um prédio é fácil. Agora, reconstruí-lo é muito mais difícil. Por isso, termos essa coerência. Se o meu corpo ainda não tem a expertise
de transformar a proteína vegetal num processo bastante complexo em proteína animal no meu próprio universo, se eu não tenho capacidade de treinar essa mão de obra especializada e qualificá-la de acordo com a minha necessidade, eu vou precisar trazer os funcionários prontos, funcionários treinados, que seria a própria proteína animal. Porque conforme Camille Flammarion, e repetimos mais uma vez, jamais a proteína vegetal ou a gordura vegetal terá a expertise da proteína animal, da gordura animal. Porque são estágios que milhares de anos, se não milhões, separam. Por isso, repensar o nosso modo de ser. Não é ser carnívoro ou ser vegano, vegetariano, que vai nos tornar melhores que os outros. Porque eu conheço muitos carnívoros que a sua boca abençoa e muitos vegetarianos que as suas palavras matam. Eu conheço, tenho esse relacionamento. E tive essa coerência, porque quando eu fiquei vegano durante 6 anos, eu não parei de mentir, de usar da maldade, da maledicência, para ficar de palanque criticando os outros. Se eu tivesse um comportamento coerente, eu teria construído essa mão de obra e não precisaria voltar a comer carne. Porque eu aprendi a treinar, a construir a minha própria realidade, porque no futuro será assim. Ou André Luiz mentiu para nós, que a alma em si só se nutre de amor. Ou Miramês também, que o homem necessita mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago. E o alimento do futuro será apenas o amor. E se imaginarmos o amor como substância na nascente, eu é que vou ter que transformar átomos primitivos em amor-substância. Amor-substância em éter cósmico, este em fluido cósmico, depois a matéria mental, eu vou construir. Aí eu posso dizer, eu sou um co-criador consciente. Quando eu sei fazer todo o processo, desde a origem, eu pego uma porção de princípios inteligentes, recém-saídos do psiquismo divino, ou faço a encomenda para esse psiquismo, me entrego uma porção, quando nos ensina Jesus, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Agora eu vou ter que fazer todo o trajeto com essas ovelhas até chegá-las, ou conduzi-las ao estado de virtudes no seu mais alto nível, e entregar os talentos para quem me confiou esses talentos. Está aqui. Porque a parábola do talento não é só multiplicar o talento. Ele pegou o estado consciencial num nível X e entregou no ápice daquele nível que aquela estrutura lhe permitiu evoluir. No caso, é o nosso planeta. Nós podemos sair do planeta com a consciência crística, já que é uma consciência crística que o conduz. Bom, nós temos alguns comentários, acho que eu já vou partir para eles. Dona Miriam, a senhora tem alguma pergunta? Antes de eu partir para os comentários. Mas eu fico assim, sem respirar, como eu falei diversas vezes, quando as explicações do Sebastião, né? É muito, muito maravilhoso. E eu estava pensando em comentar com vocês sobre, acho que foi quinta-feira, eu saí com meus filhos para jantar, né? E aí é uma churrascaria que serve comida japonesa, né, e carne. Quando me serviram o carneiro, né, uma parte assim que era a coxa, né, aquela parte coxa e a sobrecoxa do, eu não sei como fala, né, do carneirinho, eu não consegui pegar. Eu não consegui mesmo. E sabe, eu imaginei na hora, veio o carneirinho inteiro na minha mente, eu não consegui pegar. Daí eu parti só para comer ali os legumes que tinha, eu não consegui comer. Por que é isso, Sebastião? Você não consegue ver isso daí? Eu não consegui. Então vamos lá. Os vegetais também não são seres vivos?
Sim, mas O caso é que a nossa consciência, o que você temeu foi o tamanho da responsabilidade que você ia assumir de alguém que morre sem reclamar. Porque o carneiro, ele morre sem reclamar, ele se entrega ao holocausto. Então, é uma responsabilidade imensa você trazer aquela estrutura para dentro de si e não dar conta de dar continuidade. Aí você pegou os seres mais simples, porque esses você dá conta, pelo menos em parte. Então, é essa coerência. Então, quando você tem noção que você está trazendo uma mão de obra de alto nível e você precisa comportar-se de forma coerente com quem você incorporou, porque do contrário você vai expulsá-los do teu universo, aí é onde pesa essa responsabilidade e às vezes a gente fala que não gosta mais de comer carne. Não é que não gosta, tem medo da responsabilidade de conduzir esses seres na linha de ascensão. Fiquei imaginando, eu não consegui. Meu filho comeu, a minha filha comeu, mas não consegui. Então não se condene, só da próxima vez você se prepara. Olha, eu estou trazendo alguém com maior expertise, então eu vou preparar o festim. Porque eles já têm a roupa nupcial e agora eu preciso promovê-los a partir daqui. Não é só comer a carninha do carneiro, que é uma delícia, mas promover. Tá? Nós temos o direito de interromper qualquer forma que nos antecede. Só que eu preciso ter a coerência em promovê-las de onde ela estava para um degrau mais avançado. Entendi. Bom, eu vou passar então para os comentários, né? E eu vou falar uma frase do meu filho para a senhora, porque o carneiro já estava assado ali na mesa, né, à disposição. Meu filho gosta muito de pé de galinha, pé de frango. Aí a secretária da minha mãe, para agradá-lo, preparou e falou: leva para ele. Eu levei, né? Já era meio na hora do almoço, levei. Só que ela preparou e ficou muito duro. Aí ele virou para a secretária da minha casa, falou assim: olha, prepara direito isso aqui, porque essa galinha não morreu em vão. Então, ela já estava morta, né? Já estava à disposição dele. Então, nenhum bichinho morre em vão para ele, né? Então, eu acho que foi bem uma frase aí. Já está posto na mesa, né? Já empregou quem tinha que empregar, já auxiliou quem tinha que auxiliar, né? Porque quando eu olho para um alimento, eu vejo todo um processo ali por trás dele, além desse nobre, né, que é do próprio alimento se dispor a alimentar outros reinos, outros seres, é também o processo envolvido, mãos de obras que estiverem, energia, pessoas, né? Então, tem tudo ali um entorno, né, que precisa ser realmente gratificado pelo trabalho, pelo esforço que fizeram para chegar à nossa mesa, né? Então, eu acho que quando meu filhinho falou, né, esta galinha não morreu em vão, eu vou comê-la, porque ela estava muito dura, né? Então, é exatamente para a gente poder compreender isso, né? Principalmente mas o vamos pé, lá, se não estiver bem molinho, né, você não aproveita. É uma das partes mais não nobres, né, aproveito. mas precisa ter, né, o preparo para... Adequado, né? Ela fritou Exato. normal na panela, não ia dar certo. Bom, Luiz Gonçalves faz um comentário aqui. O que temos não é a sombra, e sim a luz. Esta citação nos mostra que tememos a consciência desperta, pois nos torna responsável pelo que penso, sinto, falo e faço, que já foi comentado aqui por Sebastião Camargo. Você quer comentar algo mais, Sebastião? O que ele está falando que a gente teme é a luz que nós temos, porque ela não vai nos cobrar, entre aspas, que tenhamos um outro comportamento. Porque a treva, a sombra em nós vai pedir mais do mesmo, vai aprovar o comportamento irresponsável. Agora, quando acessamos os níveis de consciências mais sutis, não tem como ser o mesmo. Por isso que Paulo de Tarso falava: onde eu quero, onde eu posso, eu não quero mais. Quer dizer, eu não tenho mais direito de ficar.
Agora, onde eu quero, ainda não consigo. Está naquele tormento. Mas até que ele insistiu e conseguiu. Por isso, não temer, porque essa consciência mais iluminada, ela não julga, ela não condena. Ela nos acolhe e espera o tempo de maturação. Por isso que nós falamos que Deus não julga, não proíbe, não condena, não impõe, não castiga. Só que não perdoa e não dá prêmio. É a cada um conforme seu esforço e não precisa perdoar porque ele sabe quem somos. Então não está ofendido com as nossas criancices. Não. Por isso que perdoa, né, as nossas ofensas, assim como perdoamos, né? Então, ou perdoa as culpas dos nossos ofensores, assim como perdoamos, né? Então, não tem isso mesmo. Bom, Pamela, coloca para nós que, na verdade, tudo é alimento, somos alimentados e estamos alimentando o tempo todo, sem sair do lugar, a começar pelo pensamento. Se não fizer isto, somos retirados do contexto. Da mesma forma, ela continua, que ao mexer na terra, acarinhar um animal, por exemplo, estamos encarnando em outros reinos. Bonito, né? Comentário já dos ensinamentos de Sebastião. Magnífico. Agora, Luiz Gonçalves coloca para nós: o modismo social global cria algumas condições de vida que temos que reflexionar, e um deles está a alimentação. Aqui eu entendi o modismo, né? Hoje há um mercado muito grande, né, para o sentido do orgânico, do vegano, da suplementação, né? Então há um mercado muito grande por trás disso, né? Então eu não sei se é esse o modismo social global que ele está falando, né? E também nessa semana, no meu grupo de pesquisa, um rapaz que foi, acho que para a Espanha, ele estava no nosso grupo, e ele falou, né, que há uma força muito grande das pessoas que, para sustentabilidade, que é o termo, né, que usa, né, para sustentabilidade do planeta, há uma necessidade muito grande da gente parar de consumir carne, porque a criação, como ela é feita dos animais, principalmente o gado, a vaca, né, e o boi, gera um monóxido de carbono, eu acho, né, Sebastião? Eu não lembro mais os termos químicos. Fala que é o metano. Metano, isso. E gera esse item, e aí isso prejudica, né, que vai dar vários processos globais, ambientais. Então, se a pessoa parar de comer carne, de certo, vão parar de produzir os animais, e aí, então, vai gerar uma sustentabilidade maior planetária. Então, assim, a ideia do contexto é essa. Eu acho que isso também... E ele bateu na mesa, na Europa, na apresentação do trabalho, ele falou assim: isso é muito bonito, talvez aqui para vocês, que têm condição de buscar alimentos que substituam a proteína, né? Eu vivo num país, que é o Brasil, onde isso não cola muito bem, né? Então, aí ele até citou os gaúchos, né? E aqui o nosso estado, Mato Grosso do Sul, também é muito forte, a cultura gaúcha, né? De alimentarmos, sim, do churrasco, né? Todo domingo tem churrasco aqui, né? Então, culturalmente, né? Isso é muito natural, e qualquer evento tem churrasco. Então, comer carne por aqui... até ele falou assim, não é uma questão até de eu não conseguir fazer a suplementação necessária, substituição necessária. E sem falar desse contexto da expertise que a gente na ciência nem comenta, né? Porque já estão produzindo carne, como eu já comentei aqui, você também falou, Sebastião, né, de forma artificial, né? Então há uma possibilidade, não sei como que é feito, né? Mas é quase que se você tem um pé de picanha em casa, né? Há uma produção, né, da carne artificialmente, que também não vai substituir, porque não vai ter a expertise. E a expertise, novamente, vem do espírito,
em processo de evolução, que habitou aquele corpo. Que interessante, né? Exato. Eles tentam enganar os distraídos, os que ignoram a realidade no sentido profundo do termo, que estaria havendo um aquecimento, que estaria havendo a alteração do nível do mar e que a criação, né, do gado ou de todos os elementos que produzem a proteína animal, isso é um ledo engano. É apenas tem uma parte que querem simplesmente destruir a economia do Brasil, porque é o agro que sustenta o nosso país. Então, destruindo o agro, eles vão ter o Brasil na mão e o que eles querem de fato do nosso país são as riquezas que estão no subsolo, que estão sugando, que estão roubando por intermédio das ONGs há muitos anos. Então, eles querem manter esse véu da ignorância, porque nós sabemos que a carne artificial é semelhante ao diamante artificial. Se um diamante do carvão, do carbono, até transformar-se nessa estrutura, gasta 5 bilhões e 700 milhões de anos, o diamante artificial que se faz num relance não tem a mesma expertise. Não tem como. Você pode até comer alguma coisa com a aparência de um bife lá da picanha, só que não tem a expertise para permanecer e realmente nutrir o seu corpo. É o que muitos falam, eu engano o paladar, engana mesmo. Aí você está enganando mesmo, fazer de conta que está comendo. É como você contratar mão de obra para a sua empresa, o que faz, no caso do socialismo, comunismo, alguém que quer que o Estado inche, cresça e comande, criando cabine de emprego, de seres que não fazem nada, que só sugam, né, as riquezas da nação e não produz, não tem qualificação e etc. Até certo ponto, se não tivéssemos eu esqueci o nome do menino, mas ele é professor da Unicamp, e ele prova por A mais B, por estudos longamente levados a efeito, que tudo isso é mentira. Inclusive, tem um podcast atual de 2 entrevistadores e 2 professores, ele e um outro amigo, mostrando que tudo isso são lendas, são história da carochinha que tentam plantar nas mentes de quem não tem o conhecimento. E quem comprar a ideia, infelizmente é um grande número, aí vai fazer as movimentações para que mude esses comportamentos. E, na realidade, eles estão sendo enganados, servindo de massa de manobra, que é o que a gente chama de analfabeto funcional ou o idiota útil mesmo. Então, vamos repensar na possibilidade. Será que não tem ninguém no comando desse planeta? Que cada um de nós podemos fazer o que queremos e nada acontece? Até quando, como disse no Jesus, raça de víboras, até quando eu suportarei vocês? Então está próximo esse desfecho desta consciência que querem aprisionar outras consciências sair do nosso planeta. Eles não vestiram a roupa nupcial, tiveram a oportunidade de ajudar na evolução do planeta e o que fizeram foi tentar atrasar, só que nem atrasar não conseguiu, porque existem leis e tudo segue uma cadência, é permitido ao homem interferir no progresso e acelerar essa cadência quando respeita as leis. Agora, parar essa cadência, ninguém tem esse poder. Por isso, vamos tomar ciência e adquirir consciência do nosso objetivo neste plano. Quando nós temos a perfeita ciência do nosso existir e o real objetivo, a consciência de nossa existência, o porquê estamos aqui, nós não vamos embarcar nessas historinhas, nessas armadilhas, nessas arapucas que estão tentando para permanecer no mesmismo perturbador toda a população mundial, ou pelo menos parte dela.
Despertar a consciência nesse momento, né, é muito necessário, é nosso papel mesmo reflexionarmos, né, e tomarmos conta do que é realmente, né, a verdade, como que tudo realmente deve se atuar, se eu estou respondendo a um grupo, né, ou estou sendo conduzido por um grupo. Então, vamos reflexionar, né, Sebastião? Esse é um caminho. Então, no próximo parágrafo, nós vamos ver isso, porque você imagina uma águia a não sei quantos pés de altura, consegue enxergar lá no fundo da água, ou quase na superfície também, dependendo da fundura, o seu peixinho, o seu almoço, e fazer aquele rasante, aquele balé, e exatamente pegar o animalzinho. Até tem uma cena que nós registramos, tem um peixinho maior que engole um outro menor, e a águia vem e leva os dois, pelo preço de um. Isso em fração de segundos, não levou minutos. Assim que ele come o menor, a águia vem e pega os dois. E o que vai acontecer? Vamos ver o próximo parágrafo e depois a gente troca ideia. Vamos ver. Tem mais gente ali que mandou mensagem, mas aí daqui a pouco a gente faz a leitura, tá, pessoal? Aguardem um pouquinho aí. A águia, ao alimentar-se de peixes, acolhe em seu universo os alunos desse estágio que, mais tarde, volverão ao mundo aquático munidos de novas experiências. O processo ocorrerá após a morte do corpo físico da águia. Aí pede para a gente olhar a questão 70 do Livro dos Espíritos. Ou quando outros seres se alimentarem de suas fezes. No caso dos peixes, acelera a transformação de suas pequenas barbatanas em asas potentes para futuros voos ao encontro de novas realidades. Há em algumas espécies de chimpanzés e em determinadas culturas indígenas antropófagas a tradição de se alimentarem dos despojos de seus adversários, fazendo-o com a convicção de estar incorporando sua bravura, destreza, astúcia, etc. Joana de Ângeles, posso seguir, né? Pode parar só por aí. A Joana de Ângeles parar aqui? Tá. Então tá bom. Magnífico isso aqui. Nossa, e eu ia comentar isso. Às vezes você não come a carne, come o vegetal, e o vegetal se nutre da terra, que na terra, né, estão restos daquele animal, de alguma forma, está tudo encadeado, né? Não tem como você separar nada, né? Então, vou me alimentar só do ar, do prana, né? Vamos ver. Né? E o que tem nesse ar, né? Porque o que eu inspirei aqui e expirei, já mandei recado para o ar, né? Já mandei outros seres povoando o ar, né? E chega até vocês aí. Vocês acham que não, mas chega. Exato. Tem alguém aí para falar, mas quem vai alimentar-se das fezes de uma águia? Eu, quando fui contratado, e era um processo, Adriana, para reprovar a gente na experiência, naqueles 3 meses. Testar mesmo. Só que no meu caso, eu estava vindo da roça. Depois passei por um processo de operação de máquinas pesadas e pelo exército, onde você é ralado de todas as formas. Então, pedi para eu pegar um caminhão e buscar um caminhão de esterco de galinha, e eu ia para pá, encher o caminhão juntamente com os colaboradores. Isso não me fez menor, embora outros pediam demissão na experiência, não suportava. Então, na experiência, eles me colocaram a operar trator, que eu não fui contratado, eu era motorista profissional. Era para operar caminhão, ônibus, né, etc. Mas até isso, mas para mim era tudo normal. Estava ali para servir. Então a gente pega o esterco de galinha, forra os tanques na piscicultura, lá no fundo, aí eles começam a nascer pequenos seres a partir daquele esterco, que é riquíssimo em vidas de vários matizes, e as pequenas larvinhas, né, dos peixes, quando começam a nascer, alimentam-se daquilo. E se não for isso, elas não sobrevivem. Só que quando você faz isso trazendo
a expertise de uma águia, você está trazendo informações daquele corpo, daquele espécime voador para o seu universo. É onde peixes, certas espécies, começam a crescer as barbatanas e nós sabemos dos peixinhos voadores. Já começa a ensaiar, né? E assim é a vida, a natureza. Tudo se encadeia, não tem como ter uma interrupção nisso. Lindo demais, é maravilhoso. Vou seguir aqui, então, os comentários, né, da dona Lucy, que está nos acompanhando. O despertar está nos alimentos com ensinamentos, e nós estamos alimentando o despertar com essa aceitação destes ensinamentos. Belo comentário, né, Sebastião? Por aí mesmo, né? Exato. Anderson Guerra, bom dia, gratidão. Qual a maneira mais prática, Sebastião, de eu saber se há abstinências de gorduras animais que porventura estou praticando está sendo exitosa em meu universo? Isso é moleza, Anderson. Quando você começa a selecionar os alimentos tendo a certeza que a proteína animal está no vegetal, que a vegetal está no mineral, e faz bom uso, e você começa a perceber que ao invés da sua consciência atrofiar, você está se expandindo. Então você fica com a maior expertise quando você deixa de comer a proteína animal, mas tenha certeza que você está promovendo a que se encontra no vegetal, no mineral e etc. Essa é a sequência de todos nós. Em breves dias, nós vamos alimentar somente dos vegetais, depois dos minerais, depois só do ar, mas sempre o elemento luz está no processo. Porque, segundo os doutores em biologia, o reino vegetal não faz outra coisa senão transformar luz em algum elemento. Então, ele transforma luz em alguma coisa. E quando nós falamos do ar, o ar carrega, além da luz, todos os elementos doados pela natureza no processo que nós chamamos de inspiração e expiração por intermédio da fotossíntese. E não só essas energias, as energias do animal também, porque o tempo todo, não só pelo processo de inspirar e expirar do animal, mas pelo processo de transpiração e por outros mecanismos, a sua energia mais nobre embarca também na estrutura do ar. Por isso que esses sábios, ou seres conscientes dessa realidade, viviam só do ar e da luz, como foi o caso do indiano, que ficou mais de 80 anos somente nutrindo-se com o ar e com a luz. E até termos a condição de alimentar só de amor. Então, se periodicamente você faz exames, as suas taxas estão em equilíbrio, mas não basta estar em equilíbrio, a sua musculatura permaneceu forte, resistente, a agilidade, a expertise, a sua inteligência, o seu poder imaginativo, quando você nota que tudo isso expandiu, porque você assumiu maiores responsabilidades de transformar o menor em maior, porque você deixou de trazer pronta a mão de obra do reino animal para trazê-la no seu processo de refazer o caminho, porque quando morre o corpo animal, ele vai começar como minério, como vegetal, até chegar aqui outra vez. E você está acelerando esse processo. Quando temos consciência disso, você vai perceber nitidamente, volta a repetir, no seu próprio processo de vida. Você vai ficar mais amoroso com as pessoas e etc. Porque há de se pensar que quando não se cuida dos animais de forma devida e usa de violência, quando você vai se servir da carne sem os devidos cuidados para pacificar essas forças, às vezes só de incorporar um bife, você fica mais violento. Porque você está assumindo a violência não apenas do boizinho, da vaquinha, do carneirinho, etc., de quem fez isso com eles, de quem os maltratou desde o início, porque eles vão assimilando aquele conteúdo. E depois a tendência é isso estar bem vivo em sua carne, todo aquele sofrimento.
E nós podemos aliviar todo esse sofrimento quando a gente traz conscientemente essas proteínas e não interrompendo essa cadeia alimentar. Que até foi o caso da Lucy, esses dias que faltou luz lá no sítio. Aí perdeu todo o leite. Se eles tivessem tido a expertise no momento, por que não devolver o leite para toda a terra do sítio? E ir em todas as partes do sítio e jogar um pouquinho. E enriquecer toda a área do seu próprio espaço. Porque não foi culpa deles, e às vezes, hoje nós estamos vendo, por falta de mão de obra especializada, as companhias de energias, como está acontecendo em São Paulo como um todo, na capital em especial, faltando gente especializada e faltando luz, dando esses apagões, ficando às vezes semanas sem energia. Para que a gente possa também se precaver, e se faltar, o que eu faço do leite? Se você tiver já mais ou menos preparado, você vai aproveitar e faz requeijão. Cada 17 litros de leite, mais ou menos, dá 1 quilo de requeijão. E você transforma, mas tem que estar mais ou menos preparado por isso, porque é muito leite. Mas se tiver a expertise e já ficar de prontidão, a gente vai ter menos tormentos, menos sofrimentos com esses processos. Mas se no último caso não tem jeito, não tem porquinhos, não tem, porque a gente podia dividir com todos os animais, agora não dar, senão para o bezerro, o leite. Não vai dar leite para os animais adultos, que aí você vai complicar a vidinha deles. Porque não é assim que funciona. É como se eles estivessem comendo a própria carne, porque leite é carne. Não sei se vocês já tiveram a chance de tirar o leite quando a vaca acaba de ganhar o bezerro. A gente fala de esgotar para limpar o leite, e se você perceber, quando você esgota, deixa lá um tempo, ele vira pedaço de carne. A gente chega a ser estranho, mas é carne, leite é carne, só muda a cor. Então, é a essência da proteína do animal que está no leite. Então, o que há de mais nobre, puro da vaca, por exemplo, ou da cabra, e etc., vai estar ali no seu leite. Então, ela doou o melhor de si. Se soubermos fazer um bom produto, ele vai servir, com certeza, ao humano também. Porque tem hora que o leite não vale nada, tem hora que o café não presta, mas de acordo com os interesses, o leite já é bom. Agora, eu tenho que ter a moral para transformar isso no meu universo. Porque se eu tiver os valores, eu posso comer até pedra derretida, como a gente falava lá na roça. Eu vou ter mão de obra para fazer isso. Agora, se eu não tenho, se eu vou fugindo às responsabilidades, quando eu preciso trazer um elemento de maior complexidade, porque o leite é um dos elementos mais complexos na digestão, por isso que a gente não tem a expertise, aí ele acaba criando umas perturbações, e a gente pensa que o leite é que é ruim. Não, sou eu que não tenho capacitação para transmutá-lo, porque tudo é de Deus, tudo vem do amor, da mesma energia. Agora eu preciso ter o organismo preparado para promover esse pessoal sem prejuízos. Luiz Gonçalves, nosso horário já está indo, a última questão que vamos fazer hoje. Visitei uma fazenda de criação de suíno, aí é um comentário, e peixe. O suíno é alimentado com as rações necessárias, que por sua vez, suas fezes alimentavam a lagoa de peixe. Come-se peixe dessa lagoa com consciências suínas. Esse é o que a gente quer fazer no espaço do Instituto. Fazer todo esse reaproveitamento. Você pega o esterco do animal, joga na horta, você pega o esterco do porco e às vezes a galinha para o peixe, e aí você vai fazendo é um aproveitamento total. Então, nada sai. Se você não tiver a direção para a parte dos excrementos dos suínos, você transforma em gás. Dependendo de como você faz, você gera o gás natural para você tocar o que você pretende lá na cozinha, e outros elementos que você pode usar o gás. Tem um aparelho chama biodigestor, né, que ele cria gás com tudo que é orgânico, né? Então,
você despreza. Eu estava olhando esse aparelho, ele foi criado, acho que na Israel, né, e já está disponível no nosso mercado. Então, tem isso também, né? Gera gás. Maravilha. E um dos excrementos melhores é o do suíno, porque não existe, eu ainda não conheço, um laboratório no reino animal mais perfeito do que o suíno para transformar algo X em Y. Para fazer a transmutação mesmo, porque o suíno, se deixar, ele come até o dono. Se der bobeira, ele dá uma mordidinha nele, só que transforma na carne mais, que tem a maior expertise de todas as carnes. É a carne suína. Alguém pode chiar e falar que é impuro por conta das ignorâncias que colocaram a nossa própria Bíblia, falando que seria impuro. Não tem nada disso. Não foi isso que foi falado de fato. Então, é uma das carnes mais nobres que existe em termos de proteínas quando se trata do suíno criado livre e com os elementos adequados. Não estamos falando dos criados em cativeiro, às vezes passado por sofrimentos, na hora do transporte mais sofrimentos, e na hora do abate simplesmente jogam vivo dentro das caldeiras, sem passar pelo processo. Então, não é isso. Então, da forma adequada, tem a melhor proteína. Inadequada, aí nós vamos ter, às vezes, vários elementos dissonantes. Ok. O Anderson agradece os esclarecimentos, né, instrução, e eu só diminuí a absorção de proteínas animais, não parei total, porque ainda preciso das mesmas. Muito bem, Anderson. Exato, porque não é quantidade, Anderson, é qualificação. Então, a cada vez a nossa tendência é comer menos e fazer mais. Isso é um mecanismo natural do processo evolutivo. Maravilha. Paramos aqui na página 357. Vamos começar na próxima semana com Joana de Ângeles. É isso, pessoal. Gratidão. Tenham todos um excelente domingo. Gratidão, dona Miriam. Vou passar para o Sebastião conduzir uma prece para esse domingo e essa semana maravilhosa. Nós criamos um item, Adriana, no glossário, sobre felicidade. E nós vamos ler apenas um trechinho dele e a gente emenda, se for o caso, com a prece. Mas é bem interessante, principalmente quando o Miramês, também o Pastorino, nos chama a atenção para aquilo que a gente fala que é felicidade. Então, quando nós deparamos na obra de Miramês com essa informação, nós ficamos até meio desolados, porque achávamos que felicidade era outra coisa. Miramês, em Horizontes da Mente, assim narra: felicidade, né? A felicidade é uma completa vivência de todas as virtudes apregoadas pelo Cristo e seus grandes enviados. A gente achava que felicidade era outra coisa, aí a gente repensou a partir daí. Ao mesmo tempo, Pastorino, em Minutos de Sabedoria, lá no item, ou na página 47, ou capítulo, se vocês quiserem, ou a mensagem, um trechinho fala assim: a felicidade não pode estar em nada que esteja fora de você. Busque-a dentro de você mesmo, pois a felicidade é Deus e Deus mora dentro de você. E alguns outros fragmentos de Miramês, mas agora em Horizontes da Fala, está assim: Horizontes da Vida, melhor dizendo, no último capítulo, lá de número 60. E pegamos alguns fragmentos para construir esse verbete. E aqui são alguns fragmentos mesmo. Porque lá fala de felicidade e depois fala de ser feliz. Felicidade é uma coisa e ser feliz é outra coisa.
Felicidade é um conjunto de virtudes vividas pela alma em qualquer lugar em que estiver ou for chamada a viver. Felicidade é a alegria pura e permanente do espírito. É a bem-aventurança assegurada pelo amor, como sendo síntese de qualidades espirituais abençoadas por Deus e conquistadas pelo trabalho interno do espírito. É a glória imperturbável da consciência em todos os sentidos. É a doação constante a tudo e a todos, buscando entender a posição de cada um e sem especular os companheiros, por sermos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, de bondade e amor. É paz, é amor, é perdão, é tranquilidade, é justiça, alegria, é equilíbrio, é benevolência, é caridade. E a alma em Deus, é a alma em Deus e Deus sendo reconhecido dentro de cada alma. Felicidade é gratidão a Deus e por seus feitos de segundo a segundo. Por isso, desejamos que todos os seres sejam felizes, sejam saudáveis e estejam em paz. Que assim seja. Tenham todos, então, um excelente domingo. Até o próximo. Tchau, tchau para todos vocês.